Olá, bem-vindos a mais um Energy Report. Este vai ser bem diferente de todos os outros que eu gravei antes. Talvez não tanto na perspectiva da leitura da energia coletiva, talvez mais no âmbito da introspeção individual, mas com a consciência de que eu sou um fragmento do coletivo e que este ponto energético onde eu me encontro também significa o ponto energético de muita gente que me ouve, que me vê, que me lê, que anda à minha volta, que me conhece e que não conhece, que me segue e que não segue também. Então hoje vai ser assim um misturar muito grande, mas uma partilha muito pessoal daquilo que foi uma viagem minha. Eu tenho sido bastante aberta sobre o papel da microdosagem de psilocibina na minha vida, como isso me ajudou muito na expansão de consciência, mas também na minha saúde mental, em sair de espaços de onde eu me encontrava e onde estava a ter muita dificuldade de sair. Até porque nós podemos nos encontrar em espaços mentais às vezes que impedem o movimento do corpo, vice-versa. Nós às vezes também nos encontramos em espaços físicos que impedem o movimento da mente. Eu encontrei dentro dos meus programas de microdosagem a combinação das duas coisas. O abrir novas formas de pensar com o movimentar o corpo ao ritmo dessas novas formas de pensar, ao mesmo tempo também que desaceleramos a mente e abrimos o coração. Eu tenho feito estes programas ao longo do último ano, consistentemente ao longo do último ano, ainda que tenha experimentado com outros tipos de programas anteriores a essa jornada, mas com consistência e coerência eu tenho realizado estes programas de microdosagem de psilocibina no último ano. E nos últimos tempos eu tenho sentido de fazer uma viagem maior. Eu tenho um respeito enorme pela planta medicina e trabalho em respeito com essa planta medicina, tanto quando faço os rituais de medicinas de fogo com a Jo, quer quando faço os meus programas de microdosagem com as minhas turmas, quer seja quando eu própria faço os programas sozinha. Eu tenho um respeito e uma admiração enorme pela planta medicina. Eu já percebi que algumas plantas não são as minhas mestras, não são as minhas professoras, mas é assim que eu olho para cada planta. Elas são as nossas mestras, elas são os nossos guias também, em forma de planta. Eles são também os nossos guias espirituais e cada dia de toma de microdosagem são dias de aprendizagem, são dias de expansão, são dias em que nós temos a oportunidade de descobrir mais partes de nós, e tem sido isso a minha jornada no último ano. Uma das coisas que eu tenho reparado agora muito à minha volta nos últimos tempos é uma enchente muito grande de pessoas que procuram soluções, que procuram eventos, que procuram retiros, que procuram terapias, que procuram novas formas de aceder a traumas que estão depositados no corpo físico, a dores, a tristezas, enfim, a coisas que têm estado ali bem reprimidas ao longo dos anos. Mas a não ser que haja um espaço para onde voltar depois dessa libertação ter acontecido, e a não ser que nós estejamos a viver no físico toda aquela que é a história que a nossa alma veio aqui criar, vai ser muito difícil de nós conseguirmos ancorar a consciência que nos destinamos a vir alcançar. Eu vou explicar isto de uma forma um bocadinho mais desdobrada. Mas toda esta viagem que eu vos vou levar hoje tem tudo a ver com uma sessão de cacau e microdosagem de ayahuasca que eu fiz no outro dia com uma amiga. Eu olho muito para a cura através da planta medicina como aspectos diferentes de nós que nós conseguimos aceder através destes mestres. Então
Eu pessoalmente sei que cannabis não é o meu mestre, porque me leva a espaços da minha mente que estão muito mais ligadas à mente e a partes da mente que se poderão sentir ultra estimuladas e não de uma forma saudável e produtiva. Eu também tenho consciência que a ayahuasca não é uma professora para mim em que eu possa fazer uma macro viagem, não é um ensinamento que eu consiga ter num espaço de tempo prolongado ou numa quantidade mais elevada. Então, eu diria que a microdosagem, por exemplo, com a psilocibina, são viagens muito internas que nós percebemos muito mais sobre nós mesmos, sobre o nosso papel aqui, acedemos a espaços de amor, temos muito mais alinhamento com a nossa missão, com o nosso propósito. Enfim, é uma viagem muito pessoal e muito interna. A microdosagem de LSD é uma viagem absolutamente expansiva, ela vai potenciar e aumentar tudo aquilo que se está a passar à nossa volta em termos de cores, sensações, pessoas, ambientes. Então todas elas nos levam a sítios diferentes. A psilocibina é como passar uma tarde com crianças, em que toda a nossa criatividade é desperta, em que toda a nossa vontade de brincar, de viver, de experienciar a alegria espontânea é ativada, e nós temos ali um contacto muito grande também com a nossa criança interna, com os nossos sonhos, com essa nossa alegria espontânea também. Mas uma microdosagem com a ayahuasca é uma tarde com a mãe. É uma tarde com a mãe que nos vai mostrar a sua sabedoria, que nos vai, às vezes com alguma dureza, com alguma frieza, mostrar-nos os pontos onde ainda nós precisamos de crescer, ou melhorar, ou fazer diferente, vamos pôr assim, não é? Então, isto que eu vou partilhar com vocês hoje foi exatamente a minha microdosagem com a ayahuasca a semana passada. E tudo aquilo que me foi mostrado, não só dentro da minha própria jornada pessoal, mas também de uma forma coletiva, de como nós estamos a viver os tempos agora, ou de como nós nos esquecemos de viver, muitas vezes, aquela que é a nossa vida. Então, de alguma forma, este corpo que nos foi dado, esta aparência que nos foi dada, este sentido de humor, este magnetismo, esta capacidade de atrair pessoas, esta capacidade de nos expressarmos, ou esta capacidade de alcançarmos uma certa audiência, esta capacidade que nós temos de auxiliar as outras pessoas nesta libertação de traumas, de dores, esta capacidade de facilitar a cura dos outros, não nos é dada em despropósito, ela não nos é dada em vão. Então tudo isto fazem parte de ferramentas que nós temos que aprender a usar também, e muitas das vezes nós negamos-nos a isto, não é? Não queremos chegar às pessoas através do nosso aspecto físico, ou não queremos chegar às pessoas através da nossa manipulação energética, ou não queremos alcançar certos objetivos porque não queremos sair do molde da espiritualidade, por assim dizer. Esquecemos-nos muitas vezes de viver no corpo que nos foi dado, na experiência que nos foi dada. Então, sendo que tudo é energia, aquilo que nós viemos aqui é aprender a manipular essa energia, e não no sentido negativo, mas nós viemos realmente aprender a manipular a energia, a manipulá-la no sentido de alcançarmos pontos energéticos na nossa jornada que são muito mais benéficos para nós e de auxiliarmos os outros a fazerem a mesma coisa. Então seria um desperdício quase nós não olharmos para a vida que nos é dada, para o corpo que nos é dado, como fazendo parte das ferramentas. Muitas vezes nós estamos estagnados num ponto da nossa jornada, ainda a fazer perguntas para onde ir, ainda a não conseguir encontrar as respostas vindas dos nossos guias. E há até algum período de silêncio assustador que acontece durante essas fases. E muitas das vezes nós não percebemos
dentro dessa era que a nossa personagem está a viver, que nós estamos exatamente no sítio certo, no corpo que nós temos disponível para nós, no país certo, no emprego certo, no grupo de amigos certos, mas que ainda não encontramos a coragem de viver. Então, uma das mensagens que eu recebi com muita força tinha a ver com estes testes que nós passamos na nossa vida. Quando nos encontramos a perguntar se devemos voltar atrás, se devemos seguir em frente. E eu acho que de forma geral todos nós nos encontramos às vezes nesses pontos, não é? Eu muitas vezes ainda me questiono, será que eu devo voltar a ter, eu digo uma vida normal no sentido de ter um emprego das 9 às 5, ter um contrato laboral, de ter responsabilidades para com alguém com quem eu assino um contrato, não é? Então, para mim foi muito difícil eu sair do sistema, e quando eu falo de um sistema, nós pertencemos a vários sistemas, não é? Eu falo do sistema de trabalho comum, e muitas vezes nós conseguimos sair desse sistema, não saímos necessariamente com gentileza, muitas vezes é com dor, é a saída de um sistema que nos magoou imenso, que nos atrasou imenso, ou que nos criou imenso ressentimento. Alguns dos sistemas criaram até doenças em nós, doenças que se manifestaram no nosso corpo físico. Outras trouxeram-nos doenças que se manifestaram ao nível da nossa saúde mental. Mas nós às vezes encontramos-nos fora desse sistema apenas para nos questionarmos se devemos voltar atrás. E uma das imagens que foram muito claras para mim foi: se tu conseguiste sair de um sistema que te magoou, por favor, não voltes atrás. Ou se tu nasceste fora de um sistema em que os teus pais tiveram que viver, por favor, não voltes atrás. E eu acho que este é um momento crucial que nós estamos a viver coletivamente, em que nós estamos talvez numa geração um pouco injustiçada de pensar que nós de certa forma tivemos uma parte bem grande do desenvolvimento espiritual coletivo a nosso cargo. Nós tivemos a responsabilidade de quebrar muitos dos padrões dos nossos pais, muitos dos padrões dos nossos avós, dos nossos ancestrais, e com a responsabilidade de vir criar novas realidades também para os nossos filhos, para os nossos netos e para outras gerações que nem nunca sequer vão saber que nós existimos, nem nunca sequer vão realizar todo o trabalho que nós fizemos ao nível da consciência pessoal e global. Então, muitas das vezes nós encontramos-nos a questionar se o caminho é voltar atrás, se o caminho é voltar, como eu diria no meu Instagram hoje, será voltar à relação do chinelo velho e do pé cansado? Será voltar atrás e perdoar alguém que nos fez algo que era impensável? Será que é voltarmos a sítios onde já não pertencemos apenas para voltar a sentir a tristeza? E eu acho que é esse o preço que nós pagamos para apagarmos da nossa memória quem somos, para tentarmos pertencer nesses sistemas que estão doentes e que nos fazem doentes também. Mas neste ponto da jornada onde nós encontramos agora, é muito importante a coragem, não só de sair do sistema, mas de permanecermos fora dele e de continuarmos a criar todas estas novas realidades que vão ser bem diferentes daquelas que os nossos pais viveram também. Num dos eventos que eu tive com a Ana Sofia Correia, ela explicava algo muito engraçado, que tem a ver com esta nossa resistência em recriarmos padrões dos nossos pais. Então muitas vezes nós temos tendência a dizer: eu nunca vou ser como a minha mãe, ou eu nunca vou ser como o meu pai, não é? E nós tentamos a todo custo sermos tão diferentes deles. Mas muitas vezes nessa busca de sermos diferentes, em que nós não queremos repetir as partes negativas ou os aspectos de sombra deles, nós acabamos também por negar o repetir da parte luz deles,
das qualidades que eles têm, da abundância que eles trouxeram ao mundo, do legado que eles começaram a criar. Então, nessa rejeição da sombra dos nossos pais, ou na sombra dos nossos ancestrais, nós muitas vezes deixamos por viver também a luz que eles trouxeram, a criatividade da nossa avó, o sentido de aventura ou de empreendedor do nosso avô, que também tem que ser incluída na nossa história, mas ela tem que ser vivida de uma parte bem física. Vamos agora então entrar neste tema. Eu tentei tomar imensas notas durante a minha viagem, mas confesso que a minha viagem foi muito mental, mas no sentido em que eu tive que me sentar a escutar com o meu corpo. Quase que eu senti que tudo aquilo que me estava a chegar era muito mais importante chegar ao corpo do que necessariamente passar para o papel, se bem que eventualmente eu terei que o fazer. Então, uma das coisas mais importantes que a planta medicina me mostrou nesta viagem tinha a ver com uma parte do coletivo desperto que estava ativamente a receber novas consciências, novas realidades, novas consciências, novos códigos, mas que havia um desligamento entre a recepção e o ancoramento, ou um desligamento entre a recepção e a integração no físico daqueles que eram os conceitos espirituais que nos estavam a chegar. Então, isto seria pessoas que se perdem muito na espiritualidade no sentido teórico, no sentido de compreender novas coisas, mas que depois não são implementadas no dia a dia, ou, por exemplo, seria pessoas que recebem muita informação espiritual, mas que depois não há um outlet para essa informação vir cá para fora, quer seja na forma de um podcast, canal YouTube, escrita, um blog, na passagem realmente desse conhecimento na parte física de eventos, trabalhar com grupos, fornecer sessões, fazer terapias, enfim, que não havia. Portanto, havia um descontinuamento, uma descontinuação da entrada dessa energia espiritual, dessa consciência espiritual, mas que ela depois ficava travada no corpo ao nível da teoria, que não era posta em prática. E foram mostradas várias situações assim dentro do coletivo Desperta Agora. Então, havia aqui uma necessidade muito grande de incorporar todas essas novas consciências e realidades que nos chegam no físico. Então, não há falta de recursos, não há falta de abundância, não há falta de ferramentas, existe sim uma falta de ação entre o conhecimento e a aplicação desse conhecimento. Entre nós sabermos aquilo que precisa de acontecer, mas ainda assim travarmos-nos de tomar os passos suficientes para implementar as coisas no físico. Ou seja, nós conseguimos chegar a sítios, e a vida é apenas isto. A vida é apenas um acumular de experiências e nem todas elas vão funcionar. Então, seria muito mais importante agora o tentar, cair, tentar de novo, falhar, tentar de novo, falhar, não dá assim, tentar diferente, do que necessariamente ficar preso ou estagnado na falta de crença de que aquilo poderia vir a acontecer ou de que aquilo poderia realmente dar resultado. Então, existe aqui muito no coletivo, agora de uma forma geral, uma energia de nem sequer tentar com o medo de falhar, mas este medo ainda estar fundamentado em crenças que são antigas e não são necessariamente pertencentes às novas realidades. É que isto está a fazer algum sentido. Então, isto seria o medo de falhar no futuro com base em experiências do passado. Quando, na verdade, aquilo que nós temos que fazer, e eu estou a reler um dos meus livros favoritos, que é o Psycho Cybernetics, aconselho a toda a gente, já é para aí a terceira vez que eu leio o livro, ele está bem velhinho e bem amarrotado, mas ele explica exatamente isso, é que
nós temos tendência a acumular os resultados negativos das nossas experiências do passado, em vez de gravarmos com força no nosso consciente a sensação daquilo que é o sucesso, ou daquilo que é conseguir chegar a algum lado, ou conquistar alguma coisa, ou ultrapassarmos uma dificuldade. Então nós temos muito mais tendência a acumular a memória das experiências que falharam do que a memória daquelas que resultaram. Então, se nós nos sentássemos em meditação todos os dias, apenas a sentir a emoção e a sensação das experiências que realmente resultaram, elas poderiam nos ajudar a ultrapassar as outras também. Então, de alguma forma, aquilo que nós estamos a viver agora e aquilo que nós estamos a experienciar agora são limpezas muito profundas de linhas de dependência. Não é? Nós estamos a entrar em realidades de independência. E esta independência é a todos os níveis, é relacional, é financeira, é individual, é todos os tipos de independência que nós declaramos para nós mesmos. E isso vai nos custar o preço de sair de um sistema onde ainda há a dependência. E essa dependência não tem que ser substâncias químicas, a dependência pode ser apenas de formas de pensamento que ainda estão associadas a velhas realidades. Então nós vamos ver cada vez mais a pressão a aumentar, nós vamos ver cada vez mais a necessidade de sair desses sistemas, e eu contra mim falo, mas um dos sistemas que eu vejo em grande queda a partir de agora vai ser o Instagram, por exemplo, em que nós vamos ter que explorar novas formas de expressão mais massiva, menos superficial, ou onde nós possamos fazer uma conexão mais profunda e menos visual, não é? Então, e esta é a minha opinião muito pessoal, outra vez, contra mim falo, porque não é que a minha presença seja muito afirmada no Instagram, mas é uma das fontes dos meus seguidores e da minha partilha. Mas também tenho sentido que nos últimos tempos tem havido um desligar e um desinteresse muito grande por parte de algumas pessoas, porque se tornou numa fonte um bocadinho superficial de informação, ou de partilhas superficiais, vamos pôr assim, ok? Então eu sinto que nós vamos começar a ver muita dessa independência dos sistemas doentes, dos sistemas antigos, esta queda dos sistemas políticos, financeiros, hospitalares também, mas nós temos que entrar aqui em períodos de caos, em que nós somos testados, se nós voltamos atrás ou se seguimos em frente, se nós nos deixamos regular pelo nosso medo de não pertencermos, ou o medo daquilo que ainda está a ser criado, ou se nós nos entregamos de corpo e alma a tudo aquilo que estamos dispostos a criar. Nós vivemos numa sociedade em que ao longo dos tempos nos foi transmitido que nós somos um produto e não o criador. Então, com muita facilidade podemos cair nestas crenças, ou neste estagnar mental de pensarmos que somos apenas um produto de um sistema, que somos apenas um resultado de um padrão, ou que somos um acumular de crenças. Sim, somos, mas nós somos também o criador, e nós somos o criador neste momento de uma nova realidade, uma nova consciência, e se nós estivermos ativamente a fazer aquilo que é o nosso trabalho pessoal, o nosso trabalho de casa, então tudo aquilo que nós estamos a receber espiritualmente não tem qualquer propósito em chegar ao nosso corpo. Então, se de alguma forma nós estamos a resistir o ancorar dessas novas consciências espirituais no planeta, porque não aceitamos fazer através do corpo que nos foi dado, ou através do visual que apresentamos, ou apenas porque queremos ser reconhecidos pela nossa intelectualidade, e eu aqui encaixo-me perfeitamente, partilha vulnerável, nós estamos então a desperdiçar o veículo que nos foi dado para chegar aos fins que nós nos destinamos a alcançar.
Então, se nós pudéssemos parar agora exatamente onde estamos, sem qualquer tipo de julgamento ou necessidade de fazer diferente ou de estar noutro corpo, ou de nos compararmos com as experiências alheias, ou de tentarmos alcançar os objetivos das outras pessoas. E se nós nos concentrássemos apenas nas ferramentas que são mais evidentes para nós, dentro de nós mesmos agora, no sítio onde estamos, com a plateia que temos, no sítio onde vivemos, com a comunidade que nos rodeia, com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito em pleno alinhamento, nós íamos perceber então que não nos falta nada, a não ser a coragem de tentar. Apenas a coragem de tentar. Apenas a coragem de nos lançarmos. Apenas a coragem de fazermos algo que possa deixar um legado no mundo. Algo que possa deixar a nossa marca no mundo. Como eu disse antes, com muita tristeza minha, vão chegar gerações no futuro que não vão reconhecer o nosso trabalho, ou que não vão sequer saber da nossa existência, não é? Nós vamos conseguir chegar aos nossos netos, bisnetos talvez, mas chegarão gerações futuras que não se irão aperceber do nosso legado, a não ser que nós estejamos ativamente a trabalhar para ele, ou que estejamos até proativamente a trabalhar para deixar alguma marca no mundo também. Uma das reflexões mais profundas e que eu adoro de coração é aquela do: se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, ela fez barulho? Curiosamente a resposta é não, porque a emissão de um som precisa de um receptor para existir. E eu quero usar esta analogia da árvore a cair na floresta e a fazer barulho para tudo aquilo que nós temos recebido ao longo dos anos, na nossa consciência, na nossa mentalidade, no nosso sistema de crenças, no nosso coração, mas também no nosso saber interno. Se tudo isso que cai em nós, se todo esse conhecimento que vive em nós não for expressado, ele realmente existe no mundo? Dito de outra forma, se nós não estivermos a fazer o barulho suficiente, será que existimos? Será que a nossa presença valeu a pena? Será que nós realmente vivemos? Ou nós apenas existimos ou coabitamos com a nossa mente dentro de um corpo que nós rejeitamos? Então esta analogia da árvore cair, do barulho que é feito, daquilo que é visto, daquilo que é reconhecido, da marca que nós deixamos no mundo. Nós temos tanto medo de deixar uma marca negativa que nós nos prendemos de deixar uma positiva também. Nós temos tanto medo de repetir a parte sombra da mãe que nós nos esquecemos de honrar a parte de luz que ela também trouxe ao mundo. Então, neste momento da história do planeta, da história da nossa personagem pessoal, da história da nossa comunidade, da história do nosso coletivo, é o momento de decidir se nós queremos continuar a liderar pelo amor ou liderar pelo medo. E o liderar pelo amor é um liderar sem medo de falhar, mas mais importante, é um liderar sem medo de tentar. E muitas vezes nós prendemos-nos de realizar coisas porque temos medo que as pessoas nos vejam a tentar. Não necessariamente que temos medo que as pessoas nos vejam a falhar, porque essa também é uma possibilidade, mas nós evitamos fazer coisas com o medo que as outras pessoas nos vejam sequer a tentar, porque pensamos que o tentar
vai exigir que nós cheguemos a um resultado positivo, caso contrário, então falhamos. E muitas das vezes a vitória está apenas no tentar, está apenas no expor, está apenas no esticarmos os limites da nossa coragem, ou esticarmos a corda da nossa resiliência. Então eu volto a perguntar: se uma árvore cai na floresta, mas não está lá ninguém para ouvir, ela fez barulho? Então, se tudo aquilo que chega agora a ti não é partilhado com os outros, se todas as tuas ideias, se todos os teus sonhos, se todas as tuas visões, se todas as tuas perspectivas não estão a ser postas no físico de alguma forma, não estão em função ativa no mundo, elas existiram sequer? E a partilha que é feita pela tua equipa espiritual, pelos teus guias, pelo teu anjo da guarda, foi honrada? A partilha que vem do teu espírito, da tua alma, foi honrada no mundo? Se ela não foi posta em prática. Então eu quero deixar hoje aqui esta reflexão da quantidade de coisas que nos chega e da quantidade que pomos em prática. De todas as ideias que nós temos e de quantas delas é que aplicamos. Quantas vezes nos prendemos com medo de sermos vistos a tentar, vistos a falhar, apenas vistos, de estarmos expostos. Mas a verdade é que tu vieste nesse corpo, com esse magnetismo, com essa beleza, com esse sentido de humor, com essa capacidade de atração, exatamente para poderes realizar os sonhos da tua alma. Apenas tiveres coragem de seres visto a tentar. E pronto, assim me despeço. Não sei se podemos chamar a isto um Energy Report, ou se é apenas uma viagem interna que todos nós, a certa altura, temos que tomar, de ganharmos a consciência daquilo que realmente andamos aqui a fazer, do tempo que perdemos, daquilo que duvidamos de nós mesmos. Mas queria deixar aqui esta reflexão, porque achei importante a partilha. Eu inicio no dia 7 de janeiro um novo programa da microdosagem. O programa vão ser de 8 a 10 semanas. Eu estou agora a juntar ainda o grupo, a finalizar todos os membros para poder enviar os kits e nós podemos então iniciar esta viagem de 8 semanas. Convido-vos a todos aqueles que precisarem deste boost na vossa consciência, na vossa coragem, mas também para quem estiver em sítios de saúde mental um bocadinho mais frágeis no momento e que sinta que precisa de um auxílio, convido-vos então a juntarem-se ao grupo. Podem encontrar toda a informação nos links na minha bio. Despeço-me assim, ainda volto antes do final do ano com mais um Energy Report, mas deixo-vos assim, cheios de amor, com muita esperança que estas mensagens vos tenham aberto o coração e que tenham encaixado no sítio onde elas pertencem. Um beijinho e até já!